Desde 2016 que a taxa Selic não sobe, ela só vem caindo. Para você ter ideia, naquela época a taxa Selic era 14,25% ao ano a Selic. Agora já está dando início a uma nova subida. Será que isso vai mudar realmente o mundo dos investimentos? Será que você vai ter boas rentabilidades? Nesse vídeo eu não vou ficar aqui com economia, vou te explicar de forma bem simples como que a taxa Selic ela influencia nos seus investimentos e eu vou fazer uma simulação aqui com R$1.000 com essa nova taxa Selic. A cada 40 dias, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que ele pertence ao Banco Central, ele se reúne e define a taxa Selic. A taxa Selic é bem simples, ela é a principal taxa de juros do Brasil. A taxa Selic ela pode influenciar algumas coisas muito importantes. A primeira delas é a taxa cobrada pelos bancos em empréstimos. Então agora vai ficar um pouquinho mais caro os empréstimos, porque eles vão fazer esse reajuste. Também na remuneração dos investimentos, principalmente de renda fixa. Quando você aplica o dinheiro em renda fixa, você tem juros mensais que você recebe, que é como se fosse um pagamento por você ter emprestado dinheiro para o banco. Esses juros são baseados na taxa Selic. Então vai ter um reajuste também nos investimentos. E o principal dos motivos, que é esse que o governo faz essa movimentação da taxa Selic, é para ter um controle sobre a inflação. Quando a taxa de juros aumenta, isso faz com que as pessoas gastem menos dinheiro, porque elas vão evitar empréstimos, as empresas também. Então isso impacta na redução do consumo. E com isso há uma redução na inflação. Existem dois tipos de taxa Selic que são muito importantes para você entender. A primeira delas é a Selic Meta. A Selic Meta é a taxa que você vê no jornal. Então quando eles falam a taxa Selic caiu, a taxa Selic aumentou, isso quer dizer a taxa Selic Meta. A meta é o que o governo colocou de projeção para a taxa Selic. Então é o que eles reúnem ali e colocam como meta do governo aquele tipo de taxa. A outra taxa Selic é a Selic Over. A Selic Over é a que acontece de fato. Então vamos dizer que a taxa Selic Meta é a expectativa e a Selic Over é a realidade. Então é a taxa que acontece de fato entre os bancos, é o que eles colocam em prática. Geralmente a taxa Selic Over é um pouco abaixo da Selic Meta, geralmente 0,10, 0,15 abaixo da Selic Meta. Uma outra taxa que representa a taxa Selic Over que você deve conhecer é o CDI. Então quando você vê investimento 100% do CDI, esse CDI ele é a mesma coisa da Selic Over, ele segue essa taxa Selic Over. Então quando você for investir o seu dinheiro, você tem que ficar mais de olho na Selic Over do que na Selic Meta. Porque a Selic Meta é apenas uma representação da projeção do governo para a taxa de juros. Então para ficar mais fácil para você, eu vou fazer aqui uma simulação com R$1.000 e eu vou colocar esses R$1.000 nos principais investimentos de renda fixa que seguem a taxa Selic. Vamos ver se vai valer a pena agora com esse novo aumento da taxa Selic. E também vamos ver se para reserva de emergência ainda vale a pena deixar na renda fixa e para outros tipos de investimento da sua carteira. Com a taxa Selic estando em 2,75% ao ano, a Selic Over, como ela é um pouco abaixo, ela vai ficar em 2,65%. Então comparando os principais investimentos de renda fixa que utilizam a taxa Selic. Primeiramente a poupança. A poupança, a rentabilidade dela é 70% da taxa Selic Meta, mais a taxa referencial. A taxa referencial no momento está zerada, então só vamos ver os 70% da taxa Selic. Então ela vai render 1,93% ao ano, então ela rende menos porque é 70% da taxa Selic. Tesouro Selic, o 2027, que é o mais atual, ele está rendendo a Selic Over mais um adicional de 0,34%. Então a rentabilidade total do Tesouro Selic 2027 é de 2,99% ao ano. E o mais comum, CDB de 100% do CDI. Como o CDI ele segue a Selic Over, ele é 100% da Selic Over. Então a rentabilidade 2,65%. Então você investindo aí R$1.000, vamos colocar uma simulação com R$1.000, no primeiro ano você na poupança vai ganhar R$19,23 com o seu investimento, vai ficar um total de R$1.019,23. O Tesouro Selic, você vai ter mais rentabilidade, você vai ganhar R$1.029,82 no decorrer desse primeiro ano. E no CDB, geralmente esses CDBs podem ser CDBs, aquelas contas digitais remuneradas que são 100% do CDI, vai ter essa mesma rentabilidade. Vai ser de R$26,44. Então no final de um ano você vai ter R$1.026,44. Esse cálculo não está considerando o índice de inflação, porque se tirar a inflação realmente como ela está atualmente vai ficar negativo, e também não os encargos de imposto de renda. Então aqui não é uma taxa real, é apenas comparando a taxa Selic atual estando em 2,75. Em 5 anos a poupança você vai ter R$1.099,97,
Tesouro Selic 1.158,19 e o CDB de 100% do CDI 1.139,17. E comparando aí com 10 anos, com essa rentabilidade, no final das contas, você investindo R$1.000 na poupança, você vai ganhar R$ 209,81 de rentabilidade. Tesouro Selic 2027, 341,53. E o CDB, 1.297. Você vai ganhar R$ 297,83. Então, comparando os investimentos de renda fixa, o Tesouro Selic 2027, ele tem uma rentabilidade maior por ele ter esse acompanhamento adicional de 0,34 e sendo a taxa Selic over. Então, analisando aqui, o cenário já está melhor para quem investe numa renda fixa para reserva de emergência e finalidades a curto prazo. Mas e para o longo prazo? Não dá para conseguir uma rentabilidade maior que 2,75? Então eu queria saber de você qual investimento você escolhe para ter uma rentabilidade maior do que a taxa Selic agora estando em 2,75. Deixa nos comentários. Muitos se perguntam se com esse aumento vale a pena migrar investimento de renda variável para renda fixa, ela vai começar a render mais, ou também a reserva de emergência. Primeiramente, quando nós analisamos o investimento, existem 3 elementos que você precisa analisar. O primeiro deles é a segurança, depois a liquidez, ou seja, em quanto tempo você poderá ter esse dinheiro em mãos, e por último a rentabilidade, quanto que rende esse investimento. E cada tipo de investimento vai existir prioridades diferentes. Para uma reserva de emergência, qual é a característica da reserva de emergência? É que você tem um dinheiro separado para momentos ruins. Então você precisa ter o dinheiro rápido, então tem que ter uma liquidez alta. Você também precisa ter uma segurança nesse investimento, porque o risco dele tem que ser baixo. Porque quando você precisar desse dinheiro, você não pode resgatar com prejuízo. Então você tem que ter uma segurança alta. Já a rentabilidade não é tão importante, seria o terceiro critério. Como os 2 primeiros critérios é a liquidez e a segurança, ainda continua sendo vantajoso a renda fixa. Mesmo que esse aumento não seja tão significante, não mude tanto a vida das pessoas, é importante você continue com a sua reserva de emergência dentro da renda fixa e investimentos de liquidez diária, porque esses investimentos vão continuar protegendo o seu dinheiro e você também poderá ter eles rapidamente. Agora, para quem está diversificando uma carteira, mesmo com esse aumento da taxa Selic, ainda não é significante, porque foi um aumento bem ínfimo, não faz tanta diferença nos seus investimentos, e a renda variável ainda te dá a possibilidade de bons retornos. Mesmo a taxa Selic aumentando, e nós sabemos que as empresas, como os empréstimos ficam mais caros, elas vão acabar pegando menos empréstimos, como foi um aumento muito pequeno, ainda vai continuar as empresas pegando dinheiro dos bancos para fazer investimentos, aproveitando que a taxa ainda está baixa. Comparado a 2016, que a taxa era 14,25, é um cenário completamente diferente. Então as empresas vão continuar pegando dinheiro emprestado e vão continuar fazendo investimentos. Então não há por que abandonar a renda variável. É um cenário que a longo prazo, sim, a taxa Selic vai continuar aumentando e pode ser que em algum momento seja vantajoso, mas por enquanto, para quem está diversificando a carteira, procurando formas de aumentar a rentabilidade, ainda a renda variável é uma opção. Sobre a reserva de emergência, de forma nenhuma você vai perder essas características. Então você continua na renda fixa, nesses investimentos de liquidez diária e com uma boa segurança. Se você quer entender mais, tem dúvidas sobre investimentos e quer saber como aumentar a sua rentabilidade na sua carteira de investimentos, eu preparei uma sequência de vídeos para você. É só você clicar no alto aqui da tela, no card, que você vai acessar uma playlist onde tem vários vídeos te ensinando como investir melhor, como entender sobre cada investimento, e eu tenho certeza que a partir do momento que você assistir essa playlist vai mudar totalmente a sua carteira de investimentos. Gostou desse vídeo? Clica no botão de gostei e se inscreve no canal. Só clicar nessa bolinha com a minha foto que você já vai fazer parte do canal Se Torne Investidor. E já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Forte abraço, tchau, tchau!